Pessoal, como eu não gosto de efeitos retóricos e eu percebo que tem certas coisas que são muito perigosas para que a gente seja infantil e diga, isso aí é só um efeito retórico, não tem problema nenhum. O que eu aposto no contrário, tem problema sim, porque tem implicação cultural e forma a mente das pessoas pensando aquelas coisas esquisitas. Então eu venho aqui a público desfazer um erro. Porque eu não tô brincando, eu realmente acho isso perigoso e eu vou explicar todo o motivo, tá? Mas vamos ver a notícia completa antes pra ninguém ser injusto com ninguém. Como o povo é mais inteligente do que quem faz concurso, me elegeram presidente da república. Diz Lula. Não fui petroleiro, certamente pela minha formação profissional e pelo pouco tempo de escolaridade que tive, jamais passaria no concurso da Petrobras. Só abrindo um parêntese aqui, essa é uma clara confissão de inépcia mental, estratégica e etc. Portanto, se um sujeito se diz incapaz de passar em um concurso para trabalhar em um lugar, ele deveria se abster imediatamente de tentar influenciar aquele local, haja vista que ele não tem nem competência profissional e mental para estar naquele lugar. E aí o nosso queridinho continua, não tem nenhum empresário rico porque ele se fez rico. Quem fez rico foram aqueles que sujaram a mão na graxa, que trabalharam, que fizeram o trabalho, que pegaram na colher de pedreiro e fizeram a massa. O que queremos é apenas repartir um pouco daquilo que produzimos. É aquela famosa frase inteligentíssima, né? Eu apertei o parafuso da roda da Ferrari, portanto eu tenho que ter uma Ferrari também. E claro, desconsidera totalmente o salário como uma repartição daquilo que foi produzido. Aqui eu não vou entrar no mérito já repetido e já refutado bilhões de vezes. O valor da hora de um trabalhador, ele não é proporcional ao nível intelectual que ele entrega ou ao nível braçal que ele entrega. O valor da hora de um trabalhador é determinado pelo mercado. Tanto Cristiano Ronaldo quanto um jogador de segunda categoria de um time de futebol de segunda divisão fazem a mesma coisa, mas o valor de mercado do Cristiano Ronaldo é maior que o valor de mercado de um jogador de segunda divisão. Portanto, é estúpido fazer essa comparação e dizer que todos os lutadores deveriam receber como Mike Tyson, sendo que Mike Tyson era o maior nocauteador que tinha. Presta atenção, eu não sou contra valorizar a mão de obra do trabalhador, eu só acho que definir um valor maior do que o valor de mercado via ativismo político, pra mim, é insanidade. Eu tenho uma mente racional, pra mim, se o cara produz 1.500, ele tem que ganhar R$ 1.000, porque o trabalho empresarial é o de gerar inovações. A gente só tem câmeras, microfones e tudo que é de bom no mundo porque os empresários ficam gerando inovações constantemente. Se não houver um fluxo de caixa que aumente para que se façam novas pesquisas e melhorem os produtos, esqueça. Se o mesmo tanto de capital que entrar na empresa for para as mãos dos funcionários, não sobra dinheiro para inovação. Portanto, a empresa que repartir todos os lucros com funcionários vai falir ali na esquina, porque não vai ter dinheiro suficiente para inovação, para o trabalho intelectual, para uma organização melhor de seus processos, pessoas e produtos. Mas o meu papo aqui é outro, tá? É esse efeito retórico de baixo nível utilizado para enganar pessoas. Basicamente, o Luiz está dizendo que as pessoas que votam nele são pessoas mais inteligentes do que concursados. O que é bizarro pensar, porque um exame objetivo tem claramente mais valor do que um exame de popularidade. Se a gente analisar as contribuições intelectuais de Albert Einstein de forma fria e objetiva e analisar a popularidade da atriz sensual Mia Khalifa, a gente tem uma tunda. Albert Einstein perde feio. Se fosse por concurso de popularidade, a Mia Khalifa seria a mulher mais inteligente do mundo. Por que esses efeitos de retórica me preocupam muito? Porque a mentalidade das pessoas, pessoal, ela não é baseada em fatos e em lógica. Ela é baseada, sim, também em efeitos retóricos. A pessoa ouve uma bobagem dessa e começa a pensar que realmente tem mais inteligência do que os outros porque votou em um certo candidato. Existem pessoas até hoje que pensam que só porque votaram no Bolsonaro são mais inteligentes do que petistas, e outras pessoas pensam que só porque votaram no Lula são mais inteligentes do que bolsonaristas. E aí
esse ciclo se perpetua eternamente, porque eu votei no Marçal, porque eu votei no Krasevski, e aí todo mundo sempre acaba pensando que é mais inteligente e tem uma superioridade intelectual, chegando a níveis comicamente ridículos. Pessoal, a propaganda é extremamente perigosa e molda a mentalidade das pessoas em um nível insano. Por exemplo, lá no Egito Antigo, tu não sonharia em ter uma Ferrari ou $1 milhão, tu sonharia em ter a melhor tumba. O que era o sonho máximo dos caras mais poderosos do mundo no Egito, hoje nem passa pela tua cabeça. Por quê? Porque a propaganda te moldou não a pensar em tumbas bonitas, mas pensar no próximo iPhone. A propaganda tem um poder insano de mudar a mente das pessoas, literalmente. As pessoas, elas são tão facilmente enganadas por propaganda, pessoal, que elas acabam ignorando fatos históricos para defender uma propaganda falsa. Os socialistas e os comunistas, que são os número 1 em cair em propaganda falsa, às vezes me contra-argumentam dizendo o seguinte: mas até Albert Einstein era socialista. E de fato, se tu pegar e pesquisar na internet aí, Einstein e Stalin, vai aparecer assim, ó, centenas, milhares de matérias. Albert Einstein admirava Stalin. Albert Einstein era um apoiador do socialismo. Albert Einstein, ele era apoiador de todas as decisões de Stalin. Em primeiro lugar, que se fosse de fato, isso seria um demérito e uma mancha desonrosa na cara do Albert Einstein, e não um mérito a Stalin, que foi um assassino cruel e brutal. E número 2, isso é propaganda, qualquer um pode verificar. O auge do socialismo na história humana, pessoal, foi a União Soviética com Stalin. Adivinha onde Albert Einstein morava nessa época? No país mais capitalista do mundo, Estados Unidos, contribuindo com a produção intelectual dos Estados Unidos, aquela coisa nojenta, capitalista pela ótica socialista. Então as pessoas querem que eu engula um negócio que não faz sentido nenhum. Albert Einstein tinha passaporte livre para ir para qualquer país do planeta Terra. Ele podia ir para a União Soviética, mas ele escolheu ir para os Estados Unidos e agora magicamente reescrevem a história como Albert Einstein, o maior comunista, apoiador dos ideais socialistas, mas que magicamente podia ir para a União Soviética e escolheu viver no capitalismo, nos Estados Unidos, pessoal. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque às vezes o que a gente acha que foi a história de fato é só uma grande propaganda comunista. Por exemplo, se vocês pesquisarem aí, golpe de 1964, vai aparecer o seguinte, ó. Em 1964 houve um golpe militar. Eles vão ocultar que foi uma contra-revolução, os comunistas iam dar um golpe no Brasil e os militares salvaram. Claro, ficaram de forma inapropriada, tempo demais lá. Mas o principal é que, como a narrativa histórica foi se desenvolvendo. O que está escrito nos anais da história? Não, porque em 1964 houve um golpe militar financiado pelos Estados Unidos. Beleza, passou-se uns anos, todo mundo tinha essa informação de forma popular, os jornalistas espalharam isso, que era um golpe financiado pelos Estados Unidos. Aí, anos depois, chegou um cara que era funcionário de da KGB em um país satélite da União Soviética, que era a Tchecoslováquia, e esse funcionário da KGB admitiu publicamente isso que eu vou falar agora. Essa propaganda, essa desinformação que o golpe militar foi financiado pelos Estados Unidos, foi infundida por mim. Fui eu que inventei pra fazer propaganda anti-americana. Pessoal, tô aqui editando o vídeo e na hora que eu gravei esse vídeo não me veio à cabeça nem o nome do espião, e aí fica parecendo que eu sou um lunático conspiracionista, o que parece de fato, porque parece muito doido as ideias que eu passo. Só que aí eu me lembrei, existe internet. Aqui ó,
O Globo. A gente vai pegar uma reportagem do O Globo de 2019, tá? Os relatos de um espião soviético. Um ex-espião soviético conta o plano de desinformação criada pela União Soviética para tentar criar a ideia de que o golpe de 1964 no Brasil foi tramado exclusivamente pelos Estados Unidos. Pra vocês verem que eu não sou louco, tá, pessoal? Quem quiser pesquisar mais a respeito, o nome desse ex-agente é Ladislav Bichman. Ele trabalhou no Serviço de Segurança e Inteligência Tcheco até 1968. E ele fornece documentos, inclusive forjados deliberadamente, e detalhes da operação soviética e tcheca para tentar influenciar o pensamento no mundo ocidental. Aí uma fotinha do Ladislav. Como eu disse, eu não sou louco, eu realmente pesquiso as coisas para tentar entender como o mundo funciona, tá, pessoal? Esses dias eu fui xingado de baixo QI, baixo nível intelectual, o que é uma grande mentira, porque o meu teste de QI demonstra QI acima da média, mas porque eu falei que quando eu era jovem, adolescente, eu gostava do Boulos, eu acreditava nele. E aí, os caras me acusaram de ter baixo nível intelectual e cognitivo, como se eu não tivesse sido uma vítima de ter caído no pensamento soviético. Eu fui vítima, eu li a história e pensei, não, Estados Unidos horroroso, não, a salvação do mundo é o comunismo. Só que aí, pessoal, conforme eu fui estudando mais, eu fui descobrindo que eu tava sendo enganado em tudo. Então eu fui vítima de cair nesse pensamento. Eu não fui um idiota, e sim vítima. Ou seja, eu mesmo, depois de descobrir essas coisas, comecei a me questionar se a história que eu li, se a história que me passaram era verdadeira, porque tá tudo errado, tá tudo cheio de desinformação, e artifícios retóricos são perigosíssimos, pessoal, porque fazem a gente tomar certas ações, fazem a gente sentir que tem uma superioridade intelectual inexistente, tá? Então, sejam mais humildes, leiam mais, opinem baseados em evidências sólidas e não em historinhas, tá, pessoal? É claro que a gente tem que repudiar de forma moral os acontecimentos comunistas, a estratégia de desinformação socialista e etc. Mas, por outro lado, a gente tem que admirar a força estratégica desses caras. Eles conseguem, assim, ó, mudar literalmente como se escreve a história através da desinformação. Ou seja, olha o nível estratégico desses caras, é um nível estratégico muito além. E se tu quiser aprender sobre estratégias, entenda, eu sou um dos melhores no mundo nisso. Eu sou um analista de estratégias, eu sei criar sistemas estratégicos. Portanto, clica no primeiro link da descrição e conheça o Renascer dos Estrategistas, que, aliás, vai encerrar dentro de 6 dias, pessoal. São os últimos 6 dias. Tomem vergonha na cara e entrem com agilidade. Estrategista tem que ser rápido. Aconteceu o golpe em 64, no outro mês estava todo mundo dizendo, foi os Estados Unidos. O estrategista, ele age com velocidade, entendeu? Pra conseguir o que ele quer.